NVI, tá bom? NVI. Coloca lá para mim o versículo 18 e 19. 18 e 19. Isaías 43. Ok, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Baixe a cabeça, oremos. Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque mais uma vez o Senhor me dá a oportunidade de ministrar a tua gloriosa palavra, Senhor, neste local. Nós queremos começar bem o ano novo. Nós queremos começar este ano como nós acabamos de cantar. Não com religiosidade, mas com intimidade contigo. Nós compreendemos, Senhor, que muitas vezes as suas promessas, que estão tão claras para nós na tua palavra, nós nos esquecemos dela. Nós muitas vezes, Senhor, os deixamos de lado. E nós já temos ouvido aqui nessa noite 2 lindos testemunhos, Senhor, daquilo que o Senhor prometeu e quantas vezes nós começamos a viver tempos de angústia porque não achamos que vai se cumprir. Mas, Senhor, nós queremos. E esta palavra, Senhor, que o Senhor tem colocado no meu coração, como eu disse a Deus no vídeo, possa ser uma ferramenta, Senhor, para nós vencermos os desafios de ano de 2025. Minha oração e meu pedido no nome de Jesus. Amém. Tome assento, igreja, por favor. Desligue teu celular, a não ser que você use para acompanhar na Bíblia, mas no telão vai ser colocado os versículos, não tem necessidade de você ter o teu celular ligado. Amados, nós estamos nesse início de ano, hoje, primeiro domingo do ano, né? Um bom momento refletir sobre este ano que se inicia e um bom dia para nós pensarmos que precisamos iniciar o ano bem. Quando nós falamos iniciar o ano bem, a gente pensa muita coisa, muita coisa. Primeira coisa que nós pensamos são o lado material. O lado material. Não adianta dizer que não é porque é, né? Aqueles projetos que você tem colocado no coração, você pensa nele, mas eu quero hoje mostrar para vocês, dentro do texto sagrado, que independente daquilo que você imagina para 2025, você precisa vivenciar o que nós cantamos. O que nós cantamos hoje, neste último cântico, ele fala muito sobre isso, que Deus está presente, Ele está aqui, não exige nada de nós a não ser intimidade. A intimidade é que nos vai a nos aproximar de Deus, é a intimidade com Ele, não é? E você conhece muito bem isso. Se você é casado, você sabe do que eu estou dizendo. Se você tem um amigo chegado, você sabe do que eu estou dizendo. A intimidade é que nos faz chegar a algum lugar. A intimidade é que nos dá muitas vezes algo que nós nem merecíamos, mas pela intimidade que nós temos, pela amizade que nós temos, nós conseguimos chegar a lugares que nós nunca imaginávamos que nós íamos chegar, não é? E nessa noite, eu quero que você acredite no seguinte, preste atenção. Eu quero que você acredite que Deus, Ele está mais interessado no seu futuro do que no seu passado. O que passou, passou. Deus não está interessado no seu passado, não está preocupado com o teu passado. Deus está preocupado com o teu futuro. Por quê? Porque o meu passado, Ele já perdoou. O meu passado, Ele já pagou. Não é mesmo? Com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu estou livre. Hoje eu estou livre. Você está livre. Porque o sangue de Jesus nos libertou de todo o pecado. Então Deus está interessado, na verdade, é no teu futuro. No teu futuro. Tá? Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos presos no nosso passado. Nós estamos no dia 5 de 2025, mas nós estamos muitas vezes preocupados com o ano que passou, nós estamos preocupados com algo que aconteceu, algo que... Igreja, Deus está mais interessado no seu futuro do que no seu passado. Presta atenção nisso, né? E nós muitas vezes passamos o maior tempo nosso
correndo atrás dos prejuízos, não é? E o que acontece? Sobra pouco tempo para a gente pensar no nosso futuro. No nosso futuro. E o meu futuro não é eu fazer um plano financeiro para que quando chegar dezembro de 2025, eu tenha um rendimento X por ano. O meu futuro não é pensar simplesmente em trocar de casa, trocar de carro. Não, não. Eu estou falando aqui de vida espiritual. É vida espiritual, porque se a sua vida espiritual estiver bem, a sua vida material vai reboque. A coisa acontece de forma tremenda. Por quê? Porque Deus é aquele que cuida da igreja. Deus é aquele que cuida de mim, é aquele que cuida de você. E neste início de ano, eu preciso me despreocupar com aquilo que passou. Eu preciso estar preocupado que este ano, se eu não conseguir servir a Deus como deveria, eu vou servir a Deus como deveria. Se este ano que passou, eu não ganhei nenhuma alma, eu não falei de Jesus para ninguém, Deus não vai te cobrar, Deus não vai te mandar uma fatura dizendo, olha, você ficou devendo tantas almas. Não, Deus não vai fazer isso, mas você pode dizer assim, Deus, eu vou, neste ano 2025, de verdade ser um discípulo. Este ano eu vou ser uma testemunha sua. Pode ter certeza, Deus vai receber essa sua palavra e algo de extraordinário vai acontecer na sua vida, porque foi para isso que nós fomos chamados, para sermos discípulos, para sermos testemunha do Senhor Jesus. O que acontece é que, diante das situações da vida, nós sempre fazemos uma avaliação superficial, não é? Avaliação superficial. E um outro problema do ser humano é que nós ouvimos pouco. A proposta de leitura da Bíblia durante todo o ano, ela tem tudo a ver com essa questão de você ouvir um pouco mais. Não é? Porque tem gente que me procura e fala assim, pastor, olha, aquela mensagem que o senhor pregou, eu não consegui entender. Pastor, eu não consegui guardar. Pastor, então, sabe, o senhor gravou ela, o senhor não está gravada lá, pode procurar no YouTube que está lá, né? Mas o que acontece? Nós ouvimos poucos. Provérbios 15, 22, o meu técnico lá em cima da mídia, se puder me ajudar, sempre na NVI, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. O maior conselheiro nosso está aqui, ó, é Bíblia. É a palavra de Deus, é a escola bíblica dominical, é o culto de ensino, é você se preocupar em você ter os seus ouvidos abertos para aquilo que Deus está falando pela sua palavra. Irmão, Deus fala comigo, com você a todo momento. Abra a Bíblia e Deus vai estar falando com você. Veja só, o que acontece? Muitas vezes nós espanamos, né? E quando nós falamos em espanar aqui, é quando vem pressão sobre a gente. Vem a pressão, você espana. Você joga tudo para trás aquilo que Deus te deu. Você joga para cima. Você perde, não é mesmo, estribilho, como a gente diz. E quantas vezes você diz assim, olha, eu não aguento pressão. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Se nós fôssemos avaliar a pressão que o apóstolo Paulo, ele sofreu, se nós fôssemos avaliar a pressão que Pedro sofreu, se nós fôssemos avaliar a pressão que os discípulos sofreram e logo após os apóstolos sofreram, se você fosse imaginar a pressão que os pais da igreja do primeiro século passaram, você não imagina, você não imagina. Eu conversando com meu filho, o Benhur, por esses dias, eu e a minha esposa, e ele falou que eles receberam lá na igreja dele, que ele coopera lá fora, missionários chineses, não é? Missionários chineses. E ele falou, pai, o senhor não imagina, mãe, você não imagina o que é ser missionário na China. Ele falou assim que o camarada foi preso mais de 8 vezes. O missionário foi preso mais de 8 vezes na China, simplesmente por falar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele começou a contar e falou, pai, olha, dá até arrepio na gente só de ver o cara falar.
né, o missionário falando o que ele passa. Nós estamos no Brasil, somos livres, nós podemos pregar o Evangelho. Então, nessa noite, vamos começar o ano dizendo: eu vou vir para a escola dominical, eu vou vir para o culto de ensino, eu vou estar na oração, eu quero aprender, eu quero crescer espiritualmente. Irmão, se você pensa em crescer, você está na igreja correta, você está na igreja certa. É uma igreja preocupada em que você cresça. Se você não está num pequeno grupo, é tempo de você entrar num pequeno grupo, estar junto com o grupo, glorificando, exaltando, aprendendo. Porque eu preciso, como o nosso irmão já citou nessa noite, tendo-vos por certo que quem começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Eu preciso crescer. Você quer começar o ano bem? Comece crescendo. Pastor, como é que eu faço para chegar bem nesse início de ano? Vamos lá. Eu quero usar a palavra ano novo. Quero usar a palavra A N, a O, a N, a O, a V e a O. De cada letra dessa, eu vou te dar um conselho. Então vamos lá. Primeira coisa. No texto que nós lemos, Jeremias está profetizando. Mas Jeremias, é interessante que nesse texto, ele está profetizando num momento difícil, extremamente complicado. Porque eles tinham sido invadidos pela Babilônia, tinham acabado com tudo, derrubaram o templo, aquela coisa toda, ele está fora, não é mesmo? Mas ele está profetizando. E agora, ele vai fazer uma profecia contra o Egito. Porque o Egito tinha feito coisas horrorosas com o povo hebreu. E ele vai profetizar para o seu povo que está cativo, algo que Deus tinha prometido para eles. E no texto que nós lemos no início, fala assim: se esqueçam do que se foi. Não vivam no passado. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Por que Deus está falando isso com o profeta Isaías? Deus está falando porque o povo já não acreditava. E nós ouvimos o testemunho da serva de Deus. Ela chegou ao desespero. Não acontece, parece que Deus não, tapou o ouvido para mim. Ele escuta a oração de todo mundo, mas a minha ele não escuta. Por isso que Deus diz na sua palavra: eu estou fazendo uma coisa nova e ela está, vocês não a reconhecem. Nessa noite, neste primeiro culto de 2025, Deus está falando que Ele está fazendo uma coisa nova para a tua vida. Agora, em nome de Jesus, reconheça, ela está surgindo, abra os teus ouvidos. Entenda que Deus está falando aqui nesta noite. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida. Eu quero ser homem de Deus para a tua vida. Eu quero que este culto fique marcado e que a unção de Deus esteja na sua vida sobre esta palavra que eu estarei ministrando, para que você entenda que nesse primeiro culto Deus falou com você. E mais do que isso, você acreditou e Ele vai cumprir com aquilo que Ele está falando no nome de Jesus. Primeira coisa que eu preciso, algo tão simples, mas que sem esta palavra eu não chego a lugar nenhum. Eu disse que vou usar todas as vogais, todas as letras, né? Todas as letras do ano novo. Então, primeira coisa, haja com fé. Irmãos, o mundo, por aquilo que ele está mostrando e passando para nós, aconteceu um fato tão interessante comigo essa semana, eu não sei se nem se eu posso falar. Posso falar? Nós fomos, não pode falar? Nós fomos segunda-feira agora, segunda não, terça, né? Terça que nós fomos na Embaixada Americana buscar os nossos vistos lá, renovar o visto. E subimos no elevador com duas moças. No elevador, era no segundo andar, nós íamos no banheiro, pegamos os passaportes, fomos ao banheiro que era o segundo andar. Quando subi lá, e subimos com duas moças, eu e a pastora,
Aí eu fui ao banheiro, ela foi no banheiro de mulher, eu fui no banheiro. Quando eu entrei no banheiro dos homens, entrou uma mulher junto. Eu levei um susto, irmão. Aí eu, assim, olhando. E você não sabe o que você faz. E Jesus, fiz o que tinha que fazer. Saí de lá apavorado. Porque eu nunca entrei no banheiro com uma mulher junto. Quando eu saí, falei para a pastora, eu falei assim, mas aqui não era mulher. Oh, Jesus. Falei, não era? Não, não era não. Você não percebeu? Eu não percebi nada. É o mundo que nós estamos vivendo, irmão. Agora você fala assim, mas o que isso tem a ver com a fé? Tudo. A gente começa a desacreditar nas coisas. A gente começa a dizer, não, não é possível, não, acho que Deus não existe. Então, o primeiro conselho para que você comece um ano para cima, haja com fé, né? Haja com fé. Haja com fé. 2 Crônicas, capítulo 20, o texto é muito claro. 2 Crônicas 20. Né? 2 Crônicas 20. Eu vou ler a partir do tenham fé. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. Vejam só, tenham fé no Senhor e no seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Veja só, fé. Fé no Senhor, no seu Deus, tá? E nós vamos ser sustentados. Quando fala sustentado aqui, não é comida, não. Não é a barriga, não. É ser sustentado em tudo aquilo que a gente necessita ser sustentado nesse mundo de horror. Tá? Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Profeta, eu sou profeta aqui hoje, para a honra e a glória do Senhor, pela misericórdia do Senhor. E o que eu estou falando, eu estou usando a Bíblia. Então creia na palavra de Deus nessa noite para a tua vida, mas haja com fé, não perca a tua fé, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, creia no poder de Deus. Creia no poder de Deus. A mulher do fluxo de sangue, ela falou, se eu tocar nele, eu vou ser curada. Mas que isso? Eu vou tocar, não falou nele, falou nas vestes dele. Se eu tocar nas vestes dele, então, em nome de Jesus, qual é a tua preocupação? O que está fazendo com que você perca a fé e chore pelas madrugadas, pelos dias? O seu marido chega, você está chorando, não é mesmo? O seu marido chega chorando e pelas noites você não dorme. As coisas parecem que não acontecem nessa noite. Eu venho como profeta no nome de Jesus dizendo, haja com fé. A palavra de Deus, ela nos autoriza, ela nos exercita por aquilo que nós lemos, que sem fé é impossível chegar a Deus. É impossível. A palavra infiel, olha só que coisa interessante. Lá no Novo Testamento, quando você pega ela na palavra original, no que ela foi escrito, é a mesma coisa de você agir sem fé. Ou seja, quando você não tem fé, você está sendo infiel. Por que não, pastor? Pelo amor de Deus, se eu dizer uma coisa dessa é um absurdo. Lógico. Se existe um Deus que te criou, um Deus que te amou, um Deus que se preocupou com você, comigo, e deu o filho dele, por que eu vou perder a fé? Se eu estiver nessa, estou perdendo tempo aqui. Se eu não crer no poder de Deus, se eu não crer que existe vida pós-morte, se eu não crer que a minha vida aqui, ela é de verdade uma fumaça, mas quando eu fechar os olhos eu estou no braço do Pai, irmão, estamos perdendo tempo. Então, quando eu não exercito a minha fé, eu estou sendo infiel. Por que infiel? Porque eu não estou acreditando no Deus em que eu sirvo. Então, o primeiro conselho, haja com fé. Segundo conselho, palavra N, não cometa os mesmos erros que você cometeu em 2024. Quando a gente fala nisso, é muito fácil apontar o dedo. Mas eu não esqueço que tem 3 apontando para mim. Eu estou apontando para você e tem 3 para mim.
Que erros foram estes? Eu não estou aqui para julgá-lo. Não estou aqui para apontar dedo para você. Mas algo tem me preocupado demais como pastor da igreja. Quando eu vejo pais despreocupados quanto aos seus filhos. Quando eu vejo pais que não se preocupam com a espiritualidade dos seus filhos, independente da idade deles. Muito me preocupa quando eu vejo pais que não frequentam escola bíblica. Porque eu trabalhei a semana inteira, domingo eu quero é dormir. Eu não tenho tempo. Irmãos, de cada 100 jovens que estão hoje enfiados nas drogas, que estão vivendo uma vida dupla, de cada 100 desses, pelo menos 80 deles são crentes, filhos de crentes. O pastor me passou ontem um testemunho de um jovem, filho de crente, tocava teclado na igreja, não é? E vivia dentro da igreja, mas não era crente. Porque com certeza ele estava numa igreja que era qualquer coisa, menos a palavra. Esse moço, ele sai da sua cidade, eu quero trazê-lo aqui. Falei com o Cris ontem sobre isto, quero trazê-lo aqui. Ainda que esse moço tinha um pai e uma mãe crente. Não foi erro dos pais, não. Mesmo os pais não errando, esse menino entrou pelo caminho das drogas e foi para Cracolândia. Ele era de uma cidade do interior de São Paulo e foi parar na Cracolândia. Mas, irmão, o testemunho do cara é tremendo. E eu fiquei pensando, meu Deus, e o pai desse menino, ele sempre foi um pai presente, um pai que cuidava. Internou ele 21 vezes? 21 vezes o pai internou, buscou ele nas bocas várias vezes, não é? Mas esse testemunho é tremendo para entender que independente da situação do seu filho, do seu parente, Deus pode livrá-lo das drogas e salvá-lo no nome de Jesus. Mas eu fico preocupado hoje, quando eu falo em cometer os mesmos erros, faça hoje um pacto com o teu Deus. Eu disse para você esquecer o passado. Não adianta você falar, não, mas o ano passado eu não fiz, eu não estive, esquece. Nós estamos no ano 2025. Hoje é o 5º dia do mês. Comece certinho. Comece certo. Né? Jó, capítulo 13, versículo 23. Jó, o grande Jó, que Deus testemunha por ele. Olha só o que Jó fala. Jó era o camarada que Deus testemunhou dele. Ele fala, quantos erros e pecados cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Ele faz um questionamento? Faz, mas cometeu. Lógico que ele cometeu. Ele faz um questionamento, mas ele sabia muito bem, não é? Veja só. Então, quais são os seus erros do passado? Eu não quero saber, mas diga-se, Senhor, eu quero a partir de hoje não cometer os mesmos erros que eu cometi o ano passado. Converse com Deus, né? Pare de ficar pedindo desculpa pelas mesmas coisas. Comece o ano para frente. Provérbios 28, 13 diz, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona, encontra misericórdia. Então, em nome de Jesus, você que é pai, você que é mãe, mude a sua postura e esqueça, não cometa os mesmos erros do ano passado. Você que é adolescente, você que é jovem, você que é obreiro, não cometa os mesmos erros, mas diz, eu quero mudar porque eu quero ser bênção de Deus para a minha família. Eu quero ser bênção de Deus para a igreja ao qual eu sou membro. Eu quero ser bênção para esta cidade. Eu quero ser bênção para o meu estado, para o meu Brasil. Por quê? Deus precisa levantar homens e mulheres cheios do seu Espírito Santo.
Terceiro ponto, olhe para frente. Hebreus 12, a parte B, do versículo 1. Livra-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Veja só. Livra-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Versículo 2. Versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, qual é o terceiro conselho, pastor? Olhar para frente. Ah, mas eu não gosto do pastor Eli. Ixi, não gosto não. O Eli, então, não quero nem ver. O Paulinho, misericórdia. Não quero cruzar com o Paulinho, de jeito nenhum. Eli, irmão, o que é isso? Eu falei para uma sobrinha minha essa semana, meu irmão foi visitá-la e falou, mano, a prima está desviada. Você está brincando? Está desviada. Eu falei, não é possível. Mas por quê? É, porque diz que o pastor lá é muito feio. O quê? É, diz que o pastor... Falei, manda ela se converter, manda ela olhar para Jesus. Irmão, para de ficar olhando para A, para B, para de ficar olhando... Não, mas eu não gostei dessa madeira. Não, essa madeira tinha que ser preta. Não gostei. Não gostei. Não gostei da cadeira que eu estou sentando. Irmão, olhe para Jesus. Rick Warren, que escreveu um livro fantástico, Uma Vida com Propósito, uma frase eu peguei de lá, ele fala assim, não existe nada que você possa fazer para mudar o seu passado. Todavia, suas decisões e postura no presente vão fazer o seu futuro. Vou repetir a frase. Não existe nada que você possa fazer para mudar o seu passado. Vírgula. Todavia, suas decisões, hoje, suas decisões e a sua postura nesse momento vão fazer o seu futuro. Você entendeu? Então vamos olhar para onde? Para frente. Não deixe que a tirania do passado roube as alegrias deste ano que nós estamos iniciando. Não permita, não é, que esta tirania venha te confrontá-la, e não permitir que você desfrute e você construa este ano que se inicia algo novo para a tua vida. Olha para Jesus, irmão. Não vamos olhar para A nem para B. Olha para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós não vamos achar defeito. Nós vamos achar um homem que se entregou por nós. Um homem que deixou a sua glória, se fez homem, habitou entre nós. E mais do que isso, deu a mim e a você, aleluia, a certeza de que um dia nós vamos morar no céu. Deu a nós certeza de salvação. Nos fez a partir de então, também herdeiro dos céus. Hoje nós somos da família de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Quarto conselho. Não confie em sua própria capacidade. Não. A Bíblia vai falar de um personagem que eu acho que dentro da Bíblia não tem cara mais culto do que ele. Que é o apóstolo Paulo. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13, as cartas. Paulo, ele era um homem de uma capacidade fora do limite. Por conhecer a lei, por ser um homem, como dizia a minha vovozinha, letrado, né? Um homem de uma capacidade fantástica. Ele tem um encontro com Jesus, e a partir daquele dia, aquele homem, ele muda. Ele chega a um ponto de dizer
que o seu conhecimento era como esterco. Nossa, esterco. Ele não dava valor àquilo que ele aprendeu com Gamaliel, que era o cara da época. Não. Ele aprendeu a depender do Espírito Santo de Deus. Não é? Do Espírito Santo de Deus. Quando João relata lá no capítulo 21 e 3 sobre a pesca maravilhosa, eles falam assim: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você, a turma falou. Eles foram e entraram no barco. Naquela noite, não pegaram nada. Volta o 13. Deixa no 13 por enquanto. Presta atenção numa coisa. Essa palavra é de profissionais do ramo. Essa voz aí, vou pescar, e nós vamos com você, eram de profissionais do ramo. Aqui não está falando, né? Que nem, por exemplo, o Zé é profissional do ramo de pescaria. O Zé, o Delmiro, quem mais que anda com o Zé? O Zé, o Delmiro, tem uma turma aí que vive na beira do rio. Eles ensinam a gente a pescar. Se esses caras não pegar peixe, não pense que você vai pegar. Está entendendo? Mesma coisa ali. A Bíblia diz que eles passaram a noite toda e nada. Nada. E a pergunta que eu te falo: quantas vezes as suas redes também foram puxadas vazias? Porque você confiou só na sua capacidade humana, no seu poder de planejamento e execução. Você falou: eu sou o cara, eu sou a mina. Se eu botar a mão, vira. Se eu não botar, não vira. Hã? Esse ano 2025 eu vou fazer. Eu? Ô irmão, vamos falar igual João Batista falou. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quem é grande aqui é o Senhor Jesus, irmão. Não confia na tua capacidade. Não, mas eu fiz doutorado. E tem alguma coisa depois de doutorado? Tem? Tem o pós-doutorado? Depois a doc, né? Tem um monte de loucura. Fez? Legal, bacana. E daí? Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Não. Eu preciso depender do meu Deus. Olha só, coloca na tela para mim Ageu, livro de Ageu, o capítulo 1, o versículo 5, 6 e 7. Olha só que palavra tremenda. Agora sim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Veste-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos o levaram. Deus está falando dos caminhos que nós criamos. Daquela coisa de achar que que eu, irmão. Você agora é servo de Deus, você entregou a sua vida para o Senhor. Esquece a tua capacidade, ela é importante? Sim, ela é muito importante para o mundo secular. Mas eu estou falando do espiritual, seja dependente de Deus. E como é que eu sou dependente de Deus? Quando eu vou para o joelho, quando eu vou para o jejum, quando eu vou para a palavra de Deus. Isso é dependência de Deus. O meu cunhado, que mora no Rio de Janeiro, por sinal, Derivaldo, ele participava de uma igreja. Ele falava assim para mim, para a pastora, que é cunhada dele. Cunhada, né? Cunhado, né? Seu cunhado. Ele falava assim: irmão Ismael, uma das coisas que mais me admira na igreja é que eu vejo lá capitão, coronel, tudo servindo na igreja, limpando a igreja. Os caras tudo de alta patente no exército, na marinha lá, a marinha é muito forte também, né? Exército, marinha, aeronáutica. Você tem que ver, ele não falava isso para nós, lembra disso? Ele falava assim, uma coisa impressionante. Os caras tudo, né?
5 estrelas, sei lá se é 5, mas tudo, pá. Tudo lá, servindo na igreja como diácono, limpando os banheiros da igreja. E daí? E daí? Qual é o problema? Irmãos, olha o que o profeta Ageu falou. Tem muita gente que está nessa. Tem plantado muito, não colhe nada. Não se satisfaz quando come, bebe também não se satisfaz. Não se aquece. Tudo que recebe é uma bolsa furada. Por quê? Porque acha que pode administrar a sua vida. Irmão, quem administra a minha vida espiritual é Deus, pelo seu Espírito Santo. É o Espírito de Deus, eu preciso ter o Espírito Santo na minha vida. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem nada. Jesus foi extremamente claro quando ele antes subiu e disse: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Eu preciso ter o Espírito Santo na minha vida. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso entender que os dons espirituais foram dados para a igreja. Eu preciso buscá-lo. Eu preciso exercitá-lo, mas para que isto aconteça, eu não posso confiar na minha capacidade, porque a minha capacidade vem de Deus. Então o quarto conselho é, meu filho, 2015, 2025, não confie em sua própria capacidade. A questão não é você, e sim Deus. O que Deus quer da sua vida. Esse ano que se inicia, pense nisso. Eu preciso... O que Deus quer para mim? Pergunta, irmão, para Deus. Não é pecado perguntar a Deus, o que o Senhor quer de mim? Por isso que lê em Jeremias 17,5. Olha lá, olha esse texto. Esse texto é tremendo, é perigoso até de ler. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Deixa esse texto aí. Confiar em homem, quando fala humanidade aqui, fala em tudo que domina o Brasil, que manda no Brasil, que rege o Brasil, que governa o Brasil. Tá? E os nossos corações muitas vezes estão afastados do Senhor. Estamos longe de Deus. Por isso, eu confiar na minha capacidade, não. Eu estou falando da minha vida espiritual. E o meu conselho é, estude. Se você não fez faculdade, vá fazer. Vai virar doutor, sim. É importante para a tua vida secular, para que você tenha uma vida um pouco melhor. Se você tiver condições, estude, corra atrás, faça um curso técnico. É importante? Lógico, lógico. Mas eu estou falando da vida espiritual. Nós estamos no culto a Deus. Nós estamos em um lugar em que nós estamos falando a palavra de Deus. Então, bote Deus nos seus planos, irmão. Pare de confiar em homens. Pare de confiar no governo. Confie no Deus que você serve. Dobra o teu joelho pela madrugada e fala: Deus, até hoje eu te servi. O que está acontecendo? Irmãos, a Bíblia diz que quem busca pela madrugada, encontra. Louvado é o nome do Senhor para sempre. A madrugada foi feita para dormir, pastor. Não, para orar também. Para orar também. Para orar também. Coloca lá um despertador. Não aquele que acorda a sua mulher, a sua esposa, tá? Mas um despertador espiritual para você acordar. Como eu faço todos os dias, 4h da manhã. Pode me ligar, mas no coisa, tá? Que eu estou orando. Até porque você vai ligar, eu não vou atender porque o telefone está desligado. Mas eu estou buscando a Deus, porque eu aprendi assim. É assim que eu faço. Você quer se aproximar? Pare de confiar em você. Não, mas eu sou um grande profissional. Tá bom, você é um grande profissional, mas não adianta nada. Veja só. Organize a sua agenda. Quando nós falamos em organizar a agenda, é natural que hoje esses celulares têm uma agendinha tão boa, você bota lá, ele te lembra de tudo. Tá? Agora veja só. Livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 11. Eclesiastes 2:11. Olha só o que o texto diz. Entretanto, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, vi que tudo era inútil. E correr atrás
é correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Quando eu falo de organizar a sua agenda, tá? Eu estou falando, você assumir compromisso de forma equilibrada em 6 áreas que são vitais para a vida espiritual do crente. É muito importante você ser um homem, uma mulher organizada, um jovem organizado, muito importante. Mas eu estou falando do lado espiritual. Então veja só, compromisso de forma equilibrada em 6 áreas que são importantes, que é o seu devocional diário. Ou você é igual bicho, igual cachorro, igual gato? Alguém que já viu algum gato, algum cachorro fazer devocional? Não. Não. Primeira coisa, faça o seu devocional. Leia a Bíblia quando você acorde. Toma o teu café, vai ler Bíblia. Eu já disse como é que eu faço aqui. O único dia que eu não faço é segunda-feira. Segunda-feira eu não faço, eu sou sincero dizer para os irmãos. Segunda-feira é o dia que minha mulher, ela fala para mim, hoje é meu dia. E eu faço tudo que ela manda. Mas outros dias que eu venho para cá, a primeira coisa que eu faço é abrir a minha agenda e já fazer o meu devocional diário. Depois, sua família. Não pode deixar a tua família de lado da tua agenda. Você está preocupado em ganhar dinheiro, você está preocupado com seus empregados, você está preocupado com seus amigos, você está preocupado... E a sua família? Primeiro Deus, depois a família, depois o ministério, depois a igreja. Mas eu não posso esquecer desse compromisso, que é o meu devocional diário, a minha família e o meu ministério. Depois, o trabalho, o descanso e o lazer. Vem tudo depois. Mas primeiro, a minha vida com Deus, a minha família e o meu ministério, aquilo que Deus colocou na tua mão. Isto é que vai te fazer virar um ano maravilhoso. Quando você vai pensar, agora se você pensa que de domingo é só para jogar futebol, jogar golfe, jogar tênis, ver televisão, meu irmão, não. Domingo é o dia do Senhor. Valorize as pessoas. Observe atentamente as oportunidades que Deus está te dando. No texto, no versículo 46 e 17 de Jeremias, vai falar que o rei Neco do Egito, ele ia enfrentar uma guerra e ele simplesmente deu risada de Nabucodonosor, que era da Babilônia, e ele nem acionou o exército dele. Ele contratou um exército, né, que hoje tem muito isso lá. Aquele povo que luta, o Irã, por exemplo, faz muito isso. Ele não coloca o exército dele na rua contra Israel. Ele contrata, né, tem até um nome esse povo. Ele contrata os mercenários para lutar por eles. E o rei Neco fez a mesma coisa. Isso está lá em 46 de Jeremias. Sabe o que aconteceu? Quando eles perceberam que eles estavam perdendo a guerra, eles fugiram. O Egito não é nosso. Eu sou mercenário. Eu quero que se exploda. Por que eu estou dizendo isto? Porque Faraó, o Egito era o que tinha o maior exército, era o país mais bem preparado, perdeu, foi invadido por Nabucodonosor da Babilônia. Por quê? Neco perdeu a oportunidade. Irmão, observe atentamente as oportunidades que Deus está te dando hoje. Neste primeiro culto que você saiu da sua casa, que você chegou de viagem, você falou, hoje eu vou cultuar. Então Deus está dizendo o seguinte, meu filho, a oportunidade está lançada nas tuas mãos. Teu casamento está de mal a pior? Opa, vamos resolver isso. Você está fraco? Vamos resolver isso. Eu estou frio? Vamos resolver isso. Eu não sinto mais a presença de Deus? Vamos resolver isso. Como? Com atitude. Por isso que eu li a palavra do Rick Warren. É bem claro, não existe nada que você possa fazer para mudar o teu passado. Todavia, suas decisões e posturas, neste exato momento, no presente, vão fazer o seu futuro diferenciado. Então, hoje, você está aqui.
E Deus está te dando uma grande oportunidade de você ter um ótimo recomeço. Aceite o desafio de começar observando esses conselhos maravilhosos, né? Pense e haja de forma positiva. O que eu posso aprender nesse novo ano? O sonho que eu desisti, eu vou voltar a tê-lo e vou retomá-lo. Quem que eu posso ajudar? Quem que eu posso convidar para trabalhar comigo, para estar do meu lado? Deus é misericordioso. Pense nisso. Vamos começar 2025 diferente. Baixe tua cabeça, vamos orar agora. Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor.